Eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Química para a turma do 9º ano. Na aula de hoje a gente vai retomar o nosso assunto sobre atomística em uma introdução do nosso livro 3, ok? Bem, a gente já viu que os átomos apresentam duas partes fundamentais. O núcleo, onde eu encontro os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera, onde eu encontro os elétrons. Essa eletrosfera, ela é invisível a olho nu. Na verdade, ela é invisível de vez, porque a olho nu o átomo também é invisível, né? Bem, agora a gente vai estudar as partículas subatômicas que a gente encontra no átomo, porque por muito tempo a gente acreditou que o átomo era a menor parte que existia no mundo. Tipo, eu pego um caderno e divido em pedaços, eu encontro as folhas. Eu pego essa folha, eu divido em pedaços, a menor parte que eu conseguiria dividir ela seria o átomo. Ela seria uma estrutura completa, maciça e única, indivisível. E não é bem assim. Hoje nós sabemos que o átomo apresenta estruturas dentro dele, que seriam os prótons, nêutrons e elétrons. A gente sabe que os prótons e os nêutrons se encontram no núcleo e os elétrons na eletrosfera. Na verdade, hoje em dia a gente sabe que prótons, nêutrons e elétrons nem são a menor parte da matéria. Para você ver. Aqui eu tenho um quadro comparativo sobre as nossas partículas subatômicas, tá bom? Então, as partículas do átomo são 3: prótons, nêutrons e elétrons. A massa de um átomo está localizada no seu núcleo, onde a gente encontra os prótons e os nêutrons. Esse A representa a massa. A massa de um próton equivale a 1. Qual a unidade de medida? Antes, essa unidade de medida era chamada de UMA, unidade de massa atômica. Aí, de uma, passou a U, que significa unidade de massa atômica. Só que a gente, nos exercícios, para facilitar a compreensão, a gente converte em gramas mesmo, tá? Mas, normalmente, é 1 U. Ok? Que significa unidade de massa atômica. Os prótons apresentam 1. Os nêutrons apresentam 1. Os elétrons, eu pego essa unidade e divido em 1836 pedacinhos. Cada pedacinho desses vai equivaler à massa de um elétron. Seria como eu pegar 1836 barras de chocolate. Uma barra seria o elétron. Coloca essas 1836 uma do ladinho da outra, assim, fazendo um montinho, como se fosse um quadrado, um círculo. Uma só equivale ao elétron. Só uma. É irrisório, é pequeno demais. Por isso que a gente diz que a massa de um átomo está centralizada no seu núcleo. Seria, no mínimo, 2 unidades de massa atômica, certo? A do elétron é desprezível. Eu posso juntar, se eu juntar 1836 elétrons no mesmo átomo, e não tem um átomo com 1836 elétrons, tá? Aí é que eu vou ter uma unidade de massa que pode interferir na massa do átomo. Como a gente não tem, a massa do elétron é desprezível. A carga deles equivale assim. O próton apresenta carga positiva em uma unidade. Os nêutrons, como o próprio nome fala, não tem carga, então é 0. E os elétrons apresentam uma carga negativa em uma unidade. Cada elétron, uma unidade negativa. Cada próton, uma unidade positiva.
Para que este elemento químico esteja equilibrado, satisfeito, saltitante, serelepe, é preciso que a quantidade de carga positiva seja igual à quantidade de carga negativa. Aí sim, ele está estável eletricamente. Se eu tiver mais prótons do que elétrons, ele vai estar instável, eletricamente instável, com excesso de carga positiva. E se eu tiver uma quantidade de elétrons maior do que a quantidade de prótons, ele também vai ficar instável, com uma instabilidade negativa. Repito, a intenção dele é que a quantidade de prótons seja igual à quantidade de elétrons, para que ele esteja eletricamente estável. Nessa história, os nêutrons não influem nem contribuem. Lembra que eu falei para você que por muito tempo acreditou-se que o átomo era a menor partícula que existia? E que depois descobriram que dentro do átomo eu tenho 3 partículas fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons? Hoje nós sabemos que essas gracinhas são formadas por partículas menores ainda, que não têm nem unidade de medida. Elas são apenas chamadas de quarks, unidades existenciais, fundamentais da matéria. São unidades estruturais da matéria. Um próton, é formado por 3 quarks. Um nêutron é formado por 3 quarks. E o elétron não tem quarks nenhum. Mais um motivo para ele não ser nem considerado dentro da massa. Ele não tem nem quarks. Quarks, que está mais relacionado à física. Mas enfim. Quando eu vou representar um próton, eu especifico que ele tem massa 1 e carga mais 1. Ele é representado pela letra P, maiúscula, minúscula, não tem diferenciação. No caso do nêutron, ele é representado pela letra N. A gente especifica a presença da massa em cima e da carga embaixo. E, de preferência, N minúsculo, mas a gente pode encontrar N maiúsculo para cálculos, sem problema. No caso dos elétrons, a gente utiliza a letra E minúscula com um sinal de menos, tá bom? Especifico que ele não tem massa e que a carga dele é negativa, menos 1, certo? Então vamos lá. Os prótons apresentam massa, carga mais 1, constituídos por 3 quarks e são representados pela letra P. Os nêutrons têm massa 1, a carga é nula, apresenta 3 quarks na sua constituição e é representado pela letra N, preferencialmente minúscula. No caso dos elétrons, ele tem massa irrisória, carga menos 1, não apresenta quarks na sua constituição e é representado pela letra E minúscula com um sinal de menos em cima, tá bom? Senão nos exercícios o pessoal vai pensar que a letra E é de E esquerda, E direita, E. Então, a gente coloca a letra minúscula com um sinal de menos em cima, ok? Essas informações, elas podem ser encontradas na tabela periódica. Aqui eu tenho uma representação do elemento químico bário na tabela periódica. Aqui tem várias informações, muitas informações. E nós vamos descobrir quais informações dessas são mínimas e básicas para eu encontrar na tabela. Quando eu vou representar um elemento químico, a letra do meio representa esse elemento químico. Eu posso encontrar 2 letras, uma maiúscula e uma minúscula, certo? E posso encontrar uma letra só. Vai depender do nome do elemento químico em latim. Não estamos falando de português, não estamos falando de inglês, não estou falando de russo, alemão ou japonês. Esse nome é em latim. Por isso, às vezes, a sigla não tem nada a ver
com o elemento químico. Não é o caso do bário, Ba, tá? Mas nós temos vários elementos químicos que apresentam suas siglas diferentes, completamente diferentes do nome que a gente conhece em português. Aqui em cima, normalmente, a gente encontra o número de massa. Esse número de massa é conquistado, conseguido ou calculado somando o número de prótons e o número de nêutrons. Uai! Esses dois aqui somados é que vão equivaler à massa do elemento químico. Mas não tem essas duas informações na tabela periódica, tá? Eu tenho, então, que a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Esse número de prótons na tabela periódica equivale a essa letrinha aqui, ó, Z, que às vezes aparece embaixo. Ele equivale ao número atômico, ou seja, o número do átomo na tabela periódica. É a mesma coisa de número de prótons. Isso quer dizer que eu poderia ter que A é igual a Z mais N. A mesma coisa. Sempre o mesmo número. Ele vai identificar o elemento químico na tabela periódica, a posição desse elemento químico. Para os átomos que estão eletricamente estáveis, o número de prótons, que é a mesma coisa de número atômico, vai ser igual ao número de elétrons. Então, eu vou ter que, para um átomo que é eletricamente estável, P vai ser igual a Z e vai ser igual a E. Ou seja, o número de prótons é igual ao número atômico, que também é igual ao número de elétrons. Aqui nós temos uma pequena atividade com um quadro que apresenta para 5 elementos químicos qualquer a sua massa, o número atômico, e eu quero saber o número de nêutrons, o número de elétrons e como eu vou representá-los. Fácil, olha só, eu vou fazer o primeiro. Entendeu? Pausa e tenta responder os outros, ok? E assim sucessivamente. Se chegar na letra C e você tiver entendido, pausa e faz o D e o E. Olha só como é fácil. Eu tenho uma tabela desse jeito, eu sei que A é igual a Z mais N. Só esses dois que eu vou utilizar. Se a massa é igual a 9, o número atômico é igual a 4, 9 menos 4, 5. Por quê? 4 mais 5 vai ser igual a 9. Muito simples, não é? E eu vou ressaltar. P igual a Z igual a E, então o número de elétrons vai ser igual a 4. Quando eu for representar esse elemento químico, segue esse exemplo. A massa é 9, coloca o 9 em cima e o número atômico embaixo. Professora, é só nessa posição que eu vou encontrar? Não. Eu posso ter esse número atômico aqui. Eu posso ter eles dois aqui embaixo. Eu posso ter ele com a massa embaixo e o número atômico em cima. Tanto faz. Mas quando a gente tem esses dois valores, é fácil achar qual é a massa. A massa é sempre maior. O número maior. Porque massa é igual a prótons, que é o número atômico, e nêutrons. Vou fazer esse de baixo numa posição diferente. Ó, para o elemento B, a massa é 40, o número de nêutrons é 20, 40 menos 20, 20. Por quê? Ó, 20 mais 20, 40. O número de elétrons vai ser igual ao número atômico, 20. Olha como eu vou representar esse. B é igual a 40 e 20. Fácil. O número da massa é sempre o número maior.
O que sobrar é número atômico. O número de nêutrons, ele não aparece na tabela periódica. Ele fica subentendido. Letra C. Não tem o número da massa, tem o número atômico e o número de nêutrons. 24 mais 28 vai dar quanto? 52. Acertou aí no seu? O número de elétrons é igual ao número atômico, 24. Vou representar a letra C de um jeito diferente de novo. C é igual a 24 e 52. Meu Deus, professora! Ele tá diferente de todos os outros? Ah! Como que eu vou saber qual é a massa? O maior. 52 é a massa. O outro só pode ser o número atômico. Fácil. Letra D. Massa 271. Número de nêutrons 161. Como que eu vou calcular? 271 menos 161 vai dar quanto? 110. Número de elétrons igual ao número atômico, 110. Vamos representar a letra D? Vou colocar igual o A. Bonitinho. 2, 7, 1. Eita, ficou feio. Aí vai ficar pequenininho, gente, mas eu estou falando 2, 7, 1 em cima, 1, 1, 0 embaixo, ok? E o último, mas nem por isso menos importante, elemento E, não tenho o número da massa, tenho o número atômico e o número de nêutrons. 108 mais 157 é... Bora? 2, 6, 5. Número de elétrons é igual ao número atômico, cuidado para não confundir. 108, vamos representá-lo. Letra E, vou botar massa em cima. 2, 6, 5. E o número atômico embaixo. 108. Pronto. Coincidentemente, esse elemento A é o belírio na tabela periódica. Coincidentemente, a letra B é o cálcio. Elemento químico que é representado por Ca. Coincidentemente, na letra C, nós temos o cromo, representado por Cr. Na letra D, o darmstádio, darmstádio, que é um elemento radioativo, diga-se de passagem. Olha o desenho da radioatividade aqui, ó. E por último, mas nem por isso menos importante, o ácio, que por acaso é radioativo. Tá vendo? Nós temos na nossa tabela periódica todos os elementos já devidamente tabelados, tá bom? Então, na tabela a gente fácil acha nêutrons e elétrons de acordo com a massa e número atômico. Mas a gente pode fazer elementos químicos hipotéticos, só para montar uma tabelinha bonitinha assim. Já pensou? Acho que a nossa próxima live é só de tarefa. Vamos fazer um monte de elementos químicos no quadro, beleza? Então eu te vejo na nossa próxima aula. Prepara papel e caneta que vai ter tarefa. Beijo no coração.